Olá, hoje nós vamos estudar o livro de Jó, capítulo 22, e louvado seja Deus, porque nós chegamos até aqui. Eu louvo ao Senhor pela sua palavra, porque a palavra do Senhor é aquela que nos edifica, que o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas através da sua palavra, Ele nos fortalece, Ele nos santifica. E eu agradeço ao Senhor por isso, por essa oportunidade que nós temos de termos acesso a essa palavra maravilhosa, que nos alcança todos os dias. Amém? Vamos lá. O que ficou implícito na pergunta retórica de Elifaz, porventura, o homem será de algum proveito a Deus? É um princípio teológico, validado pelo próprio Senhor em Jó 41:11. Porém, a aplicação desse princípio às circunstâncias de Jó era inválida, pois se baseava na pressuposição errônea de que os virtuosos são sempre abençoados e os ímpios, a qualquer momento, sofrerão o julgamento de Deus na terra. Afinal, isso pode acontecer apenas na eternidade. As mesmas raízes hebraicas das palavras justo e temor já foram usadas por Elifaz em suas observações corteses sobre a reverência e a integridade de Jó. Jó 4:6. Nesses versículos, no 3 e no 4 do capítulo 22, Elifaz está sendo sarcástico. Quando Elifaz emprega palavras como nus, cansado, faminto, viúvas e órfãos, lista algumas acusações forjadas contra a maneira como Jó teria obtido sua grande riqueza: exploração gananciosa dos pobres nos negócios, ausência de hospitalidade e caridade e falta de compaixão pelos que estavam de luto. Jó negou categoricamente cada uma dessas acusações, em Jó 29, do 11 ao 17, e no capítulo 31, do 13 ao 22. E o próprio testemunho de Deus a Satanás prova ao leitor que tais acusações eram falsas. Jó 1:8. E porventura julgará, versículo 13, Elifaz interpreta erroneamente a posição de Jó. Embora o acuse de não entender a Deus, é Elifaz quem comete o maior equívoco de todos. Elifaz distorce as palavras do amigo, registradas em Jó 21, 14 ao 16, para dar fundamento à sua própria teoria de que Jó se comportava como os homens iníquos. Em virtude disso, sua prosperidade teria sido apenas temporária. A frase "pelo que, longe de mim, o conselho dos ímpios", no versículo 18, pode ser um exemplo de uma indireta para zombar de Jó, pelo que este dizia e expressar o que o próprio Elifaz sentia. Ao afirmar que o inocente escarneceu dos ímpios, o amigo de Jó caçoa de sua sugestão anterior, zombai, o mesmo verbo em hebraico. Os justos se alegrarão quando os perversos, incluindo Jó, forem julgados. O verbo hebraico traduzido como unity vem de uma raiz também encontrada na palavra proveito, no versículo 2 do capítulo 2. Talvez isso seja um trocadilho. É como se Jó dissesse: mesmo que tu não sejas de algum proveito para Deus por tuas ações, ainda podes unir-te a Ele. Elifaz, mais uma vez, convoca Jó ao arrependimento, pedindo-lhe que se converta ao Todo-Poderoso. Depois, sugere a Jó: afaste a iniquidade da tua tenda, reiterando as palavras de Zofar. Jó 11:14. Elifaz insinua que Jó confiava em sua riqueza em vez de confiar em Deus, o que Jó nega em Jó 31, 24 e 25. Depois, Elifaz encoraja Jó a confiar no Deus Todo-Poderoso, assim como ele confiaria no ouro. A profecia de Elifaz de que Deus livrará até ao que não é inocente pela pureza das mãos de Jó seria ironicamente cumprida com a oração do próprio Jó por seus 3 amigos.
no Jó, capítulo 42, do 8 ao 10. Então, meus queridos, nós vemos que desafiou Jó com uma visão tradicional, tanto excessivamente simplista, do arrependimento. Se Jó estivesse disposto a retornar a Deus, a receber instrução da sua palavra, a se humilhar e afastar o pecado de sua vida, a deixar de confiar em coisas terrenas e a fazer de Deus a sua fonte de satisfação e deleite, todos esses são aspectos legítimos do arrependimento. Então Deus certamente o livraria de todas as dificuldades, atenderia às suas orações e lhe daria sucesso. No entanto, Elifaz estava equivocado em 3 aspectos. Primeiro, o arrependimento, isto é, admitir o pecado, afastar-se dele e submeter-se a Deus e converter-se a ele, e a salvação espiritual nem sempre resultam em prosperidade física e material. Às vezes, homens e mulheres piedosos são abandonados, perseguidos e maltratados por causa da sua fé. Hebreus 11:37. Embora creiam nas promessas de Deus, nem sempre eles veem essas promessas cumpridas imediatamente, nem mesmo durante a vida. Hebreus 11:39. O segundo aspecto. Ao insistir que Jó se arrependesse para recuperar a saúde e prosperidade, Elifaz estava inconscientemente se aliando a Satanás em suas acusações contra Jó e Deus. Satanás havia acusado Jó anteriormente de servir a Deus somente pelo que poderia obter dele. Se Jó se arrependesse de algum suposto pecado para conseguir a bênção de Deus, então ele realmente poderia ser acusado de servir a Deus simplesmente em busca de ganho pessoal. E o terceiro aspecto. Embora as palavras de Elifaz expressassem eloquentemente a importância do arrependimento, elas foram ditas com as motivações erradas. Não havia nenhum indício de simpatia ou compaixão em seu coração pelo amigo sofredor. A falha de Elifaz demonstra que quando a mensagem de arrependimento é dita aos que são fracos e sofredores, ela deve ser acompanhada por palavras de consolação e compaixão. Bem? Então vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina através dela. E clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, ó Deus, a cada dia, maturidade, Senhor, para que não venhamos julgar a espiritualidade de alguém com base nas suas crises e dificuldades. Paizinho, nós sabemos que o Senhor é um Deus autossuficiente e o Senhor não nos ama, nos abençoa porque precisa de nós, ou nós jamais poderemos comprarmos o favor do Senhor com nossas boas ações, independente da nossa obediência. A nossa obediência jamais vai aumentar a sua glória, porque a nossa obediência, ela beneficia a nós mesmos. Nós obedecemos ao Senhor, isso nós estamos nos guardando do mal, do pecado, da iniquidade, da ruína. E essa é uma forma de beneficiarmos, ó Deus, as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ensina em todo o tempo e que nós possamos buscar ao Senhor, ó Deus, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração. Buscarmos ao Senhor com sinceridade e verdade, não na esperança de resolvermos os nossos problemas numa fé superficial, mas que possamos ter um relacionamento sincero, verdadeiro, profundo contigo, ó Pai. Porque o Senhor não é um investimento financeiro que nos garante um retorno material, mas o Senhor é o nosso Deus e nós te amamos, Senhor, acima de qualquer coisa ou de qualquer benefício que o Senhor possa derramar nas nossas vidas. O Senhor, ó Pai, é a verdadeira paz. O Senhor é um Deus que restaura, Senhor, de dentro para fora. E que nós possamos buscarmos ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. Que possamos ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, que possamos
refletirmos nela, ó Pai, internalizá-la nos nossos corações e alinharmos o nosso coração com a vontade do Senhor, ó Pai. Que possamos buscarmos ao Senhor em oração, que possamos, ó Deus, intercedermos, Senhor, em todo tempo, ó Pai, e reconhecermos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, ó Deus, e soberano sobre todas as coisas. Senhor, nós oramos, ó Pai, eu oro agora, ó Deus, por renovo espiritual, por renovo emocional, por renovo físico. Eu clamo, ó Pai, por cura, por proteção física e emocional. Senhor, eu oro, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos dê um novo coração, possamos desenvolvermos um coração submisso, humilde, puro e focado no Senhor. Eu oro agora, Deus, repreendendo todo desânimo, toda falta de motivação, que o Senhor renove as nossas forças e a nossa fé, que possamos ter ânimo, Senhor, ainda em tempos difíceis. Nós oramos, ó Deus, por cada desafio e dificuldades atuais. Senhor, nós oramos, ó Deus, pelo Teu chamado, Senhor, nas nossas vidas, pelo ministério do Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, e pelas pessoas que nos ajudam, Senhor, na nossa caminhada contigo. Que o Senhor, ó Pai, possa nos revelar os nossos dons e talentos, que nós possamos ter fome e sede, Senhor, da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se revele através da Tua palavra, Deus, a cada dia, Senhor, trazendo entendimento e compreensão. Eu peço ao Senhor que o Senhor renove a nossa paixão diária, ó Deus, em adorá-lo. Que o Senhor possa aprofundar, ó Deus, a nossa intimidade contigo, ó Deus, a cada dia. Em nome de Jesus, eu consagro, ó Deus, a minha família, Senhor, ao Senhor. Nós consagramos, ó Deus, a nossa nação, Pai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.